diretor William Friedkin disse que não iria dirigir a continuação do Exorcista por nenhum dinheiro do mundo. Agora eu pergunto, o que teria levado o diretor a uma negativa tão firme, a uma negativa tão peremptória? Seriam os eventos estranhos que ocorreram durante as filmagens do clássico de 1973? O exorcismo, ele sempre foi um tema recorrente no cinema. Recentemente, aqui mesmo no canal, eu tive a oportunidade de analisar o filme O Exorcista do Papa, que, de acordo com os produtores, foi baseado na vida do exorcista Gabriel Amorth. De todos esses filmes que trataram do exorcismo, o que mais assustou ao público em geral foi, sem dúvida, O Exorcista de 1973. Isso porque o filme se baseou num livro que retratou um caso real de possessão. Esse filme, O Exorcista de 1973, levou, na época, pessoas a desmaiarem e vomitarem durante as sessões. Isso mesmo, pessoas desmaiaram enquanto assistiam ao filme. O Exorcista foi um filme tão forte que causou tanto impacto que diversas sequências vieram. Essas sequências, entretanto, foram muito mais fracas e menos impactantes. Eu sempre as vi como verdadeiros caça-níqueis. E agora em 2023, foi confirmado para outubro uma nova sequência dirigida por David Gordon Green, famoso diretor de Hollywood e responsável pela franquia Halloween. O que se fala é o que o diretor do filme original, o polêmico William Friedkin, não aceitou o convite para dirigir a nova película. A produção de 1973 até hoje está envolta em mistérios em face de ocorrências nos sets de filmagens e fora dele que trouxeram a fama de amaldiçoado para o filme e que levaram a produção a pedir a um padre jesuíta que era consultor que passasse a benzer os locais de filmagens. Nesse vídeo nós vamos entender de que tratou o filme O Exorcista de 1973 e vamos analisar os estranhos e, em alguns casos, mortais acontecimentos que ocorreram durante as filmagens. Mas vamos também falar um pouco sobre a sequência que irá estrear ainda esse ano. Então vamos lá. Antes de mergulharmos na produção de 1973, vamos falar um pouco sobre a sequência que estreia em outubro de 2023. O prestigiado e altamente polêmico diretor do filme original não estará presente nessa produção. Fala-se que teria sido convidado, mas não aceitou. William Friedkin é um profissional competente, tanto que já foi indicado 2 vezes ao Oscar, mas também é muito polêmico. Ele faz tudo por uma boa tomada, mesmo pondo em risco a integridade física dos atores e certos valores éticos. O profissional logo fez questão de deixar claro que nada tinha a ver com essa nova produção. Disse ele: há um rumor que eu estou envolvido com a nova versão de O Exorcista. Isto não é um rumor, é uma mentira descarada. Não há dinheiro ou motivação suficientes que façam com que eu me envolva com esse projeto, declarou o cineasta. Verifica-se que a experiência, em que pese todo o sucesso, não foi boa, a ponto do diretor peremptoriamente rejeitar qualquer oferta para filmar a sequência. Agora eu pergunto, qual seria a razão? Iremos especular essas razões no decorrer desse vídeo. O filme de outubro será o primeiro de uma trilogia. Estima-se um gasto superior a 400 milhões de dólares para produzir os filmes, valor altíssimo mesmo para os padrões americanos. A história se passa décadas após os eventos de 1973. Hamilton, interpretado por Leslie Odom Jr., é um pai que pede ajuda a Chris MacNeil, mãe da Regan MacNeil, garota processa de 1973 porque o seu filho estaria possuído por um espírito do mal. Regan é interpretada pela mesma Linda Blair da versão de 1973. O filme O Exorcista foi um enorme sucesso de bilheteria. Faturou algo em torno de 2 bilhões de dólares em valores atualizados.
Ele se baseou no livro de Thomas Bean Allen, que narra a história de um exorcismo ocorrido em 1949. Esse livro é considerado pela Igreja Católica como o relato mais preciso de um exorcismo da história. O filme de 1973 começa no Iraque, num sítio arqueológico em Hatra. Lá, um padre arqueólogo visita uma escavação onde foi encontrada uma escultura de pedra de uma criatura. Já nos Estados Unidos, Damien Carras, um padre da Universidade de Georgetown, começa a duvidar de sua fé ao lidar com a doença terminal de sua mãe. Ao mesmo tempo, uma mãe de nome Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstyn, verifica a mudança de comportamento da sua filha de 12 anos, Regan McNeil, interpretada por Linda Blair. A menina começa a ter uma grande força e a levitar, além de dizer blasfêmias com a voz diferente. A garota ela é submetida a uma série de exames médicos, mas nada de normal é anotado. O médico então, ele recomenda que a mãe procure um psiquiatra, mas ela procura um psiquiatra, mas também ele não sabe diagnosticar a menina. É quando a mãe procura o padre Carras, que além de psiquiatra, ele é exorcista. Embora acredite inicialmente tratasse de uma psicose, Carras solicita à igreja a permissão para o exorcismo. Para ajudar nessa empreitada, ele pede que esteja presente o padre Lancaster Martin, que ele é um exorcista altamente experiente. E aí começa uma luta do bem contra o mal, com cenas muito mesmo pesadas. Uma dessas cenas que elas se tornaram verdadeiramente antológicas, é uma cena que marcou o cinema, em que a garota simplesmente vira a cabeça no corpo. E essa cena, ela quase foi cortada. Na época, o roteirista William Peter Blatty achou a cena muito chocante e pediu a sua retirada, mas o diretor não concordou e aí acabamos tendo uma das cenas mais famosas da história do cinema. Ao final, o filme ficou muito assustador e causou repulsa em diversos espectadores que saíam no meio da sessão. Alguns chegaram a desmaiar. Vômitos eram relatados até com certa frequência, ao ponto de alguns cinemas disponibilizarem sacos, isso mesmo, sacos, em suas cadeiras. Os eventos estranhos envolvendo o exorcista não estão restritos ao filme, mas parecem ter se espalhado pelo set de filmagem. De início, um importante esclarecimento. Há quem alegue que o avô de Linda Blair faleceu durante as filmagens, mas isso não condiz com a verdade, porque William Blair morreu um ano antes do início das gravações das cenas. Parte dos eventos trágicos que ocorreram se deve à postura irresponsável do diretor William Friedkin em relação aos atores. Ele andava armado no set e chegou ao cúmulo de dar um tiro para o alto a fim de assustar o ator Jason Miller, que interpretava o padre Carras. Isso porque queria uma expressão assustada dele. Conseguiu. As cenas realistas levaram as atrizes Linda Blair e Ellen Burstyn a se machucarem devido ao pouco cuidado com a segurança. O que importava era uma boa tomada. O semblante de dor de Ellen numa das cenas é real porque ela machucou as costas durante a tomada, causando uma lesão permanente na coluna. Mas, se esses eventos podem ser atribuídos ao diretor, muitos outros não têm nenhuma relação com ele. 9 pessoas ligadas à produção morreram de forma suspeita, entre elas 2 atores, Jack McElroy, que faleceu de pneumonia, e Vasilik Maliaros, que faleceu também durante as filmagens. Também faleceram um segurança do estúdio e um dos especialistas em efeitos especiais. Houve outros eventos trágicos que não terminaram em morte. Um carpinteiro ele cortou o dedo do pé e outro assistente perdeu simplesmente o seu polegar. A esposa de um operador de câmera teve um aborto espontâneo. Tudo isso durante o período das filmagens. Durante as filmagens, ainda houve um incêndio no set para lá de estranho, porque o único recinto que saiu intacto, isso mesmo, intacto, foi o quarto de Regan McNeil, que era onde eram rodadas as cenas de exorcismo. Outro ponto intrigante.
Paul Bateson, um ator que fez uma ponta no filme, ele posteriormente foi condenado por homicídio e há uma grave suspeita, embora não totalmente comprovada, de que ele era um serial killer. O clima do set era de tensão crescente. Um diretor exigente que não ligava para a integridade física dos atores, um filme assustador sendo rodado e ventos que surgiam do nada. Foi quando, para acalmar os profissionais, o diretor William Friedkin pediu que o padre William O'Malley abençoasse a equipe e o local de filmagem. Esses filmes que envolvem exorcismo, eu tenho para mim que eles devem ser produzidos, que eles devem ser filmados com muito cuidado. A versão de 1973 procurou realmente apresentar um ritual de exorcismo de acordo com os relatos de pessoas que já presenciaram, até mesmo porque o filme se baseia no livro que descreveu um caso real, conforme já dito nesse vídeo. Quando se trata de algo tão sério, é bom que as filmagens sejam feitas com respeito e, de preferência, com a supervisão de um padre. Bom, quando essa sequência de O Exorcismo estrear no cinema, eu irei conferir e trarei aqui as minhas impressões, como fiz com o filme O Exorcista do Papa. É isso aí, pessoal. Valeu!